Bom, o meu primeiro contato com a moda, quando eu nem pensava em ser estilista, isso foi final da ditadura militar, foi um livro do Zueni Ventura, onde ele dedicava cada capítulo a pessoas que lutaram pela redemocratização do Brasil. E tinha um capítulo dedicado a Zuzu Angel. E quando eu li aquilo me marcou muito, porque eu falei, gente, uma costureira, como ela gostava de ser chamada, e que com uma coleção de roupas ela provocou o que provocou, né? E acabou pagando com a própria vida. E aquilo me impressionou e foi para o baú. Aí tempos depois, obviamente eu continuei lendo sobre isso, depois fui para a escola de moda e tal, e o nome da Zuzu nem era citado. Quando eu resolvo fazer essa coleção, que foi minha segunda participação no São Paulo Fashion Week, que foi o Quem Matou Zuzu Angel, curiosamente, alguns jornalistas chegaram e falaram assim, e ela vai estar aí na primeira fila? Porque confundiam com a Hilda Elgar, com a filha dela. E foi uma comoção, né? Então aquela coleção, ela foi um marco na minha carreira e ela foi um marco na própria história do evento, São Paulo Fashion Week. Não se tem notícia de um desfile que tenha causado aquele choro coletivo do backstage, da técnica e obviamente da plateia. E era a primeira vez que a moda brasileira falava desse capítulo da história. Eu me lembro que depois desse desfile, por 5 anos, todo ano eu era convidado para ir para a Argentina, nas faculdades argentinas, em Buenos Aires, para poder falar sobre essa coleção. Chegou um ponto que eu falei, gente, aqui, eu tenho outras coleções. Eles falaram assim, sim, você pode falar das outras, mas contanto que fale da Zuzu. Porque esse assunto é um assunto caro para nós argentinos e ele nunca foi abordado por um estilista portenho. Eu não podia imaginar que 20 anos depois nós estaríamos no lugar em que estamos. Porque começava ali, estávamos vivendo tudo aquilo, a Comissão da Verdade, um outro momento do Brasil, né, e falar assim, tá, essa é uma página que está sendo virada e enterrada. Mas não. Né? Tanto que quando eu reencontro com a Zuzu na coleção do ano passado, que eu chamei de Zuzu Vive, foi um encontro em que eu estava profundamente constrangido em dar as notícias do Brasil para ela. E Zuzu Angel hoje, ela é verbo. Né? Fazer Zuzu, pensar Zuzu Angel é algo que ultrapassou os limites da moda, ultrapassou os limites da política. Porque é falar de liberdade, é falar de como ela falava de autoria, né? Falar como ela foi a primeira figura a falar de pensar uma moda genuinamente com um pensar brasileiro. Né? E para entender a força da Zuzu, eu sempre falo com as pessoas assim aqui, dê uma distanciada e olhe para a moda no mundo. Não existe um estilista francês, italiano, inglês, japonês e muito menos americano que tenha usado a moda como o Zuzu Angel usou, que tenha feito da moda um manifesto político. Né? E mais, numa época em que o Brasil era extremamente dependente do que os grandes centros europeus ditavam. Sabe? E ela falava, não, de usar a matéria-prima genuinamente brasileira, de usar o Brasil como tema de inspiração. Sabe, imagina o que era no início dos anos 70, trazer Lampião e Maria Bonita como tema para uma coleção de moda. E num mercado praticamente dominado por homens, por estilistas do sexo masculino. Ela era debochada por todos, Denner, Clodovil, todos os estilistas da época se referiam a ela como a Dona Zuzu. Já vem a Dona Zuzu. Ela é muito mais do que a mãe estilista que denunciou a tortura nos porões da ditadura militar. Ela é muito mais que isso. E acho uma pena ela ficar confinada nesse lugar. Porque se não fosse essa história do filho, a Zuzu era uma estilista muito à frente do seu tempo. Era uma estilista que ela sentava, ela desenhava, ela modelava, ela pesquisava, ela costurava, ela fazia todo o processo da roupa. Hoje eu digo que a Zuzu não tem que estar na escola de moda, ela tem que estar na escola. Sabe? As crianças precisam estudar esses brasileiros que fazem parte daquele panteão dos verdadeiros mitos, né? Daquilo que você se orgulha na construção de uma identidade de um país. Né? E temos aí uma estilista, uma figura que por acaso era uma estilista, que é a Zuzu Angel.
é preciso que toda vez e sempre novas Zuzus renasçam. E renasçam fazendo roupa, escrevendo, indo para a linha de frente, como estão aí as enfermeiras, a medicina, que, enfim, que a sociedade tenha e prolifere figuras com esse inconformismo dessa que eu falo que virou, para mim ela é verbo, que é a Zuzu Angel.